Display no CSS. O display é uma propriedade de exibição de elementos do HTML. Então, para isso, vou mostrar como exemplo para vocês. Vou criar uma div aqui com uma classe chamada caixa. E dentro dessa minha caixa vou criar outra div com uma classe chamada texto. Eu vou criar aqui um conteúdo para ele, né? Texto 1, 2, 3, só para preenchimento. E agora fazer estilização dessas minhas divs aqui, dessas minhas classes. Primeiro eu vou começar com a classe caixa. E aqui eu vou dar uma cor para ela. Vou dar a cor cinza. Vou definir uma altura de 200 pixels. E vou dar uma margem, porque futuramente eu vou duplicar essa caixa. Uma margem de 5 pixels, para dar um afastamento. E agora eu vou criar uma classe chamada texto. E essa minha classe chamada texto, eu vou dar uma cor para ela azul claro. Vou definir uma largura para ela não pegar o tamanho todo da minha caixa, né? Então vou dar uma largura de 200 pixels. Na verdade eu vou botar 100 pixels, ficar um pouco menos. 100 pixels para ficar até aqui. E agora aplicar a propriedade display. A propriedade display por padrão ela já é block. Ou seja, o que significa? Que ela vai permitir utilizar essas dimensões, essa largura aqui de 100 pixels, mas ela vai ser exibida tipo como se estivesse em coluna, tipo aparece o texto 1, aí vai texto 2, texto 3. Ela não fica na mesma linha, ela vai vendo quebra de linha, ficando para baixo. Então, para fazer com que essa exibição, por exemplo, eu queira que ela fique em linha, bastaria utilizar, por exemplo, o inline. Agora, percebe que ele vai ficar em linha, a exibição. Só que acontece, ele não está mantendo essa propriedade de largura, os 100 pixels. Ele está ficando, ó, essa cor azul está ficando da ponta da letra T até o caractere número 1. Ou seja, em todas as ocorrências. Então o inline, ele vai pegar tudo e deixar na mesma linha, mas ele não vai respeitar esse meu dimensionamento personalizado. Então se eu quisesse que ele mantesse a propriedade de block, que ele permite esse dimensionamento, bastaria utilizar o display inline block. Ou seja, ele vai estar em linhas e mantendo a proporção de bloco, né? Respeitando a largura. E eu também tenho o display flex. Esse display flex não vai dar para ver muita alteração aqui, porque ele serve para modificar o conteúdo interno dele. Ou seja, tudo que tiver interno desse meu texto, só está escrito texto aqui, né? Dentro dele. Tudo que tiver interno dele, ele vai estar flexível. Vai estar, por exemplo, podendo ficar a proporção de acordo com o tamanho da div. Vou mostrar para vocês na caixa aqui. Mas finalizando essa parte do texto, eu vou dar também o display none. Ou seja, esse display none ele serve para que ele não seja exibido. Ou seja, mesmo no HTML aqui tendo a classe texto, tudo, o CSS vai ver onde tiver a classe texto, ele não será exibido. Ou seja, ele não vai existir. Isso aqui não vai existir. Se eu criar uma outra div aqui sem ser texto, sei lá, text, ó, aqui for 5, só esse daqui vai existir. E agora para mostrar para vocês, eu vou criar uma outra caixa. Vou duplicar essa caixa aqui, vai ter duas caixas. Vou tirar esse display none daqui para voltar a exibir. E agora eu vou aplicar o display na minha caixa. Vou dar o display aqui na minha caixa. Por padrão ele já é block. Mas ó, o que acontece? Se eu desse um display flex, ó, agora ele vai estar flexível. O que significa isso? Significa, ó, eu não defini uma altura para esse meu texto. Eu só defini a largura de 100 pixels. Ou seja, ele vai ser 100 pixels. Mas por ele estar flex, todo o conteúdo que tiver dentro dele vai estar flexível. Vai fazer com que ele pegue o tamanho todo da minha div. Ó. Pegou todo o tamanho da div. Se eu definisse um tamanho dele aqui, ele ficaria esse tamanho. Por exemplo, 50. Ó. Ficar até 50. Mas como eu deixei flexível e eu não disse qual seria a altura, ele vai pegar tudo. Tudo que tiver dentro dele. Que o que está dentro da minha caixa são os textos. Eu também tenho a propriedade de display block aqui, como ficaria. Eu já mostrei. Tem a inline. A inline é o que aconteceria. Ó. Ficaria tudo na mesma linha. Acabaria que ficaria um sobrescrevendo o outro aqui. Se eu desse um inline block, ele ficaria os dois blocos, só que dessa posição assim. E se eu desse o display none, tudo deixaria de existir. E assim eu defino o display no CSS.